Opa, vocês estão bem? Que bom. Olha eu aqui de novo para avisar para vocês que eu não consegui terminar o vídeo de novo, então eu vou postar um compiladinho aí só para manter a frequência do canal. Me desculpa, eu vou tentar me normalizar essa semana, viu? Eu prometo. Fica com o vídeo aí e valeu. Em uma mística montanha, em um mundo de cultivo, nosso prota estava realizando sua ação diária de cortar lenha. Seu sistema único o avisa que ele havia cortado um número de 3.650.000. Rapaz, chama o Ibama, mano. Esse cara vai acabar com a fauna e a flora desse mundo aí. Ele recebe as parabenizações por se tornar um santo cortador de lenha, fato que não o deixa muito feliz. Ele era um reencarnado. Em sua vida na Terra, ele era um garoto que ficou famoso e popular em um show de talentos. Mas talvez a fama mirim tenha subido demais à sua cabeça. Então, ele desobedeceu às ordens da agência e acabou caindo no esquecimento. Ele ficou no fundo do poço. Mas graças à boa sorte de ser um protagonista, ele reencarnou na Academia King Hong, se tornando um professor do Departamento de Selos Rúnicos. Quando ele tomou conhecimento do sistema, o mesmo pensou que poderia viver uma vida totalmente diferente, com força dominante e reinar soberano. Mas como Deus não dá asa à cobra, o sistema do maluco era ser um lenhador, que para o mundo de cultivo ele pensa que não era exatamente útil, né? Ou será que não? Chateado por, mesmo havendo completado uma nova quest e se tornado um santo cortador de lenha, ele ainda não conseguiu romper o maldito estágio de seu cultivo. Um cara chega voando e diz para o nosso prota que o líder o mandou para o exame que tinha acabado de começar. Ele deveria comparecer e selecionar pelo menos um discípulo. Mas em pensamento, o cara estava duvidando muito que alguém com um cultivo tão baixo consiga. O cara se despede após obter a confirmação do nosso prota que iria comparecer. E nosso prota, melhor do que ninguém, sabe que ele provavelmente não conseguiria nenhum discípulo, afinal, seu nível de cultivo era muito baixo. Indo para o exame, ele diz que fazia um bom tempo que ele não comia um churrasco, e faz uma anotação mental para ver se o dragão no abismo tinha engordado. Carvalho, mano, o cara vai fazer um churrasquinho de dragão, que merda é essa, tio? Com o exame em andamento, um movimento de pessoas estava a todo vapor, e muita gente conversava sobre os departamentos lotados, como os de artes de espadas e outros. Por outro lado, o departamento do nosso protagonista Bai Luo Shen, que nem apareceu e sim deixou uma placa com o seu formato, não havia sequer uma única pessoa interessada. E muitos dos presentes acreditam que o nível do cultivo dele era o fato mais vergonhoso para um professor, que ocupou por 10 anos um dos melhores picos da academia. Jian Heming fica irritado e diz que nosso prota estava passando de todos os limites. Ele não teve nenhum discípulo por 10 anos e mesmo assim ele ainda teve coragem de faltar ao dia do exame. Ele se curva respeitosamente e implora ao líder que tire a posição de professor dele e o faça deixar o pico Qingluan para manter a fama da academia intacta. Então, o líder da academia cita que o fato do nosso prota ter cultivo baixo era por ter perdido seu cultivo protegendo a academia antigamente. Mas o figurante diz que nunca vai esquecer as contribuições dele, mas seu estado atual não é qualificado para ser um professor. Outra pessoa que estava só olhando disse que talvez tirar sua posição de professor e deixar ele viver no pico já era uma boa opção. Malditos hipócritas, cara. O maluco perdeu tudo defendendo a academia e os caras tá armando pra cima dele. Enquanto todo mundo falava mal dele, nosso garotão chega dizendo que estava tocado com o apoio e consideração de todos, enquanto segurava o corpo de uma cobrinha que parecia inofensiva. O figurante disse que ele está de bom humor, mas ser ferido gravemente por uma simples cobra era muito humilhante. O prota disse que isso era uma besta com cultivo e ele quase foi morto, fazendo todo mundo que estava ouvindo dizer que o cultivo do prota poderia até ser baixo, mas seu humor era muito alto. Afinal, para todos, a cobra era bem normal e só podia ser uma piada a afirmação dele. Porém, uma jovem que estava na multidão tinha outro pensamento. Ela conseguia sentir uma grande pressão vinda da cobra que estava morta na mão do nosso prota.
será que esse era o dragão do abismo que o Prota tinha falado, família? O figurante diz que tinha uma pílula do cultivo de 5 elementos que ele daria ao Prota de bom grado desde que ele conseguisse pelo menos um discípulo hoje. Caso contrário, ele teria que se retirar do cargo de professor. Só que o Prota é indiferente, diz que não tem tempo de ficar com joguinhos com ele e já estava indo embora, pois ele estava ciente que não conseguiria nenhum discípulo e não se importava com isso também. Mas o figurante, chato que só a porra, diz ao líder da academia que a preguiça junto com a falta de cultivo do Prota não deveria ser aceitos ali e pede pela expulsão dele, e os outros figurantes o apoiam totalmente. O líder pergunta ao Prota o que ele achava disso, e o mesmo simplesmente diz que isso seria ótimo para ele, pois teria muito menos trabalho. Desde que ele possa permanecer na montanha e na academia, ele estava totalmente de boas. Vendo que não tinha outras opções, o diretor se prepara para dar o seu veredito. E quando ele ia tirar o Prota da posição de professor, a Morena grita dizendo a todos que ela estava disposta a estudar sob a tutela do instrutor Bai, nosso querido protagonista. O figurante tenta fazer a cabeça dela, falando mal do nosso Prota, mas a mina já logo se joga nos braços dele e pede para que ele a aceite. Nosso meninão diz que ela estava sendo muito precipitada, ele não estava nem um pouco a fim de aceitá-la. Enquanto o figurante fica todo mordido com a situação improvável, o Prota estava tocando a mina de perto dele, falando que recusava ter ela como aluna. E o burrão pensa que o Prota e a mina devia ter algum vínculo e que eles planejavam algo contra ele e seu grupo de espadachins. Mano, tem que mandar estudar esses figurantes, viu? Ô racinha burra da Mizamba, cara. Pensando que estava indo contra os planos do Prota, o figurante até implora para o líder da academia para que ele torne a Morena discípula oficial do nosso meninão, pensando que estava impedindo os planos malignos deles. O Prota, vendo que estava sem saída, pergunta por que ela queria ser sua aluna. Ele era um fracassado. Então, descobrimos que ela era uma imortal que, devido a uma falha na cultivação, reencarnou com suas memórias e estava pensando em entrar no departamento de espadas e usar seu talento para conseguir e obter todos os recursos de cultivo de lá. Mas no último minuto, ela pensa que deu muita sorte de encontrar um mestre definitivo feito Bai Lu Shen. Então, ela olha para a cobra na mão do Prota e pensa que, como ela era uma imortal, consegue perceber claramente que essa cobra estava a um passo no cultivo de se tornar um dragão, que nem mesmo ela, em sua vida passada, enfrentaria de ânimo leve. E se pergunta como foi que alguém com um baixo nível de cultivo conseguiu conquistar um dragão. Mas isso é coisa mais fácil do mundo, fia. Se você der um rolê com meus amigos, vai ver como eles conseguem conquistar dragão mais fácil que todo mundo. O líder da seita disse que então estava tudo decidido. Agora o Bai Lu Shen tinha uma discípula e ainda fica se achando, pensando que o Prota estava feliz. Mas ele estava quase estrangulando o velho. O bichinho só queria ficar de boa na lagoa, cortando sua lenha, agora vai ter que cuidar de uma aluna. Então a garota diz que seu nome é Shu Liu e cumprimenta o mestre Bai. E os dois voltam para o pico. Quando os dois estavam chegando, duas coisas deixam a garota em dúvida. Como alguém que pode matar um pseudo-dragão sofria bullying dos caras fracos da academia? E a outra era que raios era essa quantidade imensa de lenha? O Prota então diz para a garota algumas regras sobre a sua suposta turma de selos únicos. Que, para falar a verdade, cá entre nós, mais parecia um "se vira aí, fia", e entrega para ela 2 livros e diz que vai ajudar com tudo o que puder. Ele completa dizendo para ela não tentar ser gananciosa com o conhecimento do livro e ir devagar, e manda ela escolher um dos quartos que estavam todos em péssimo estado. A garota estava pensando em dúvida se escolheu certo em vir com o Prota, enquanto ela arrumava o quarto deprimente. Então, ela sente um cheiro muito bom e vê que seu mestre estava fazendo um grelhado de dragão e fica assustada.
mas não resiste à tentação e vai pedir um pedaço para o Prota. Com uma carinha de anjo, ela tenta o convencer com seu charme, mas ele simplesmente fala não, tio. Sigma Lifestyle. Com profunda vergonha do seu pedido ser negado, ela começa a ir embora e ainda chama o Prota de mesquinho. Então, ele a manda parar e entrega um graveto com um pedacinho minúsculo de carne e diz que discípulos não devem chamar seu mestre de mesquinho. Então fala que depois que ela lamber o graveto, ela vai entender o porquê dele ter negado. A mina faz uma cara muito peculiar, se é que vocês me entendem, e lambe o graveto. Então, uma explosão de energia natural invade seu corpo, que quase que nós meros mortais tivemos uma incrível cena para apreciar. Exausta, a garota percebe que o pequeno pedaço de carne do dragão tinha o equivalente de meio ano de cultivação dela. Se ela tivesse comido a carne quando pediu ao Prota, ela teria explodido. Então, ela agradece a ele por sua generosidade e o mesmo diz que ela deve dar apenas uma lambidinha por dia e não ser mais gananciosa. Família, essa conversa foi estranha só pra mim ou vocês também tiveram essa expressão? Algum tempo depois, quando anoitece, dois figurantes se esgueiram para o pico onde o Prota mora. Eles querem roubar o cavalo que ele cuida, que tem uma grande energia espiritual, e querem o levar de volta para o departamento de bestas. E após verem que o Prota que estava tratando do cavalo tinha ido dormir, eles entram em ação. Mas para o azar deles, a garota que estava lendo o livro que o Prota presenteou percebe que alguns insetos tinham entrado no pico King Luan e sai para lidar com os figurantes, que já estavam todo bobo pensando que seus planos malignos de envenenar o cavalo tinha dado certo. Se eles fossem pessoas pelo menos racionais, teriam percebido a forte energia dela, mas como eles são um bando de figurante burro, só debocha da suposta esquisita que aceitou ser discípula do mestre lixo da academia e a manda embora para não se machucar. Su Liu diz que enquanto ela estiver ali, ninguém tocará em nada de seu mestre. O figurante já parte para cima dela, pensando que seria uma vitória fácil, o que na verdade foi, mas para ela, que mete uma bica na cara do maluco. Seu amigo rapidamente ajuda o figurante, que estava todo quebrado no chão, que não satisfeito tenta mais uma vez lidar com ela sozinha, e para surpresa de 0 pessoas, toma outra bica e cai destruído de novo no chão. E dessa vez o outro figurante começa já a sacar sua espada para lutar também. Com toda essa comoção, o Prota acorda e quando vê o que está acontecendo, simplesmente fecha a janela e ativa uma barreira e volta a mimir. A garota, vendo a barreira à prova de som que seu mestre lançou, libera todo o seu poder e diz para os figurantes que o dia do juízo final chegou, pois o mestre dela aparentemente queria que ela ensinasse umas lições a eles. Algum tempo depois, os dois figurantes vão encontrar com o chefe do departamento de bestas, que diz que era inaceitável essa situação quando vê a cara dos dois espancados. Ele então dá algumas pílulas para os dois se tratarem e reúne um grande número de pessoas para marchar para o pico para lidar com a situação. Mas um figurante que se acha o espertão diz que retalhar com uma luta contra um professor não era uma opção viável. E como a discípula dele espancou 2 pessoas dentro da academia, eles poderiam usar isso para reverter a situação ao seu favor. Então ele manda os 2 figurantes para o salão de leis. Já era de manhã, o Prota acorda e ao sair do quarto ele vê sua discípula com a cara de sono e pergunta como foi a prática com o livro na noite anterior. E quando a garota ouve isso fica sem graça. Mesmo ela dando o seu máximo e passando a noite inteira acordada, ela só conseguiu ler meia página do livro e no fim já tinha gasto toda a sua energia espiritual. Engolindo a vergonha, ela relata que só conseguiu ler meia página e pensa que era óbvio que o livro era excelente, mas ela não tinha capacidade para compreendê-lo. Quando o Prota ouve isso, fica abismado e pergunta se ele tinha ouvido certo. Ela realmente tinha lido meia página? Ela se desculpa por ter desapontado seu mestre,
mas estava totalmente enganada. Ele, na verdade, estava muito surpreso e disse que não achava que ela conseguiria ler nenhuma linha. Como era sua coleção pessoal de selos rúnicos, ela ter conseguido ler meia página de uma vez era sem dúvida muito bom para ela. Então, como recompensa, o Prota entrega o token para a biblioteca e diz a ela que ele não tem muito a oferecer, apenas conhecimentos de selos únicos, e ela pode obter mais livros na biblioteca. E conforme aumentar o nível do token, melhores livros ela poderá obter. E para fazer isso, ela precisava completar missões no quadro da academia. Ela o agradece, mas na verdade ela pensa que comparado a seu livro, qualquer coisa na biblioteca seria um desperdício para ela. Afinal, como uma imortal, o que ela mais tinha conhecimento era manuscritos marciais. Ela iria focar 100% de sua atenção no manuscrito que nosso prota entregou. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, percebe que o prota tinha notado algo do lado de fora do pico. Então, alguém grita para a discípula Su Liu sair para receber sua punição. Ela logo lembra dos dois figurantes espancados e pede desculpa por causar problemas ao mestre, mesmo que ela tenha se segurado para não os matar. Mas o prota disse que ela não precisava se preocupar com isso, ele cuidaria disso e a manda concentrar em seus estudos. Já do lado de fora do pico, os dois se veem cercados por muitas pessoas, enquanto um figurante do salão de aplicações de leis diz que foi notificado da ação maldosa de Su Liu atacando maliciosamente companheiros discípulos e ignorando totalmente as regras da academia. O prota diz para os dois estagiários do salão de leis que isso era um belo espetáculo, mas pergunta onde estavam os dois discípulos do departamento de bestas que tinha invadido seu pico para causar problemas. O cara que estava atrás disse que os dois entraram por acidente no pico, mas já foram severamente punidos. Então, o prota diz que, já que era assim, sua discípula também os agrediu por acidente, e se vira e começa a voltar. Desesperado, o cara do departamento de bestas tenta parar o prota, mas então, quando o nosso garotão o encara liberando sua aura e pergunta se o figurante estava dizendo a ele como proceder, o cara quase se caga de medo e pede para os seus amigos do salão de lei intervir, já que Bai Luchen estava tentando acobertar uma criminosa e indo contra os salões de leis. E os dois burros que só a porra pulam na frente do prota e diz que aqueles que vão contra o salão de aplicações de leis não acabam bem, com um tom de ameaça, enquanto liberavam a sua aura. O prota simplesmente ri da cara deles e diz que os dois eram fedelhos e se achavam no direito de representar o salão das leis. Os dois então ficam irritados ao extremo, que o figurante disse que agora vai levar os dois ao salão da lei para serem punidos, por denegrir a imagem deles. Sem esperar a resposta do prota, os dois já partem para cima dele, enquanto o outro figurante do departamento de bestas debocha do prota que uma vez já foi chamado de gênio na academia, mas agora era um lixo que estava nos níveis mais baixos da cultivação. Eu pensei que o prota ia surrar os dois, falar a verdade, mas ele simplesmente diz para a garota que esse seria um ótimo teste para ver o que ela aprendeu na noite anterior. Ela concorda e diz que não vai o decepcionar. O cara a ataca com tudo, enquanto gritava para ela morrer. Mas ela simplesmente sai dos ataques dos dois patetas facilmente, mesmo estando cercada. Vendo que o nível dos dois eram muito baixos, ela pensa que o prota a deixou cuidar disso porque lixos como eles não merecem sua atenção. Mas fala tu, família, conhecendo ele, eu acho que ele só queria ficar de bobeira mesmo e jogou a bucha pra ela. Enquanto ela desviava facilmente dos patetas, estava pensando que enquanto ela se manter próxima de Bai Luchen, sua ascensão não levará muito tempo, e isso a deixa muito alegre. Os figurantes, vendo ela sorrir enquanto desenhava selos rúnicos no meio da batalha, ficam mais irritados por serem subestimados por ela. Afinal, selos são preparados de antemão, nunca feitos no meio da batalha. Os dois começam um ataque sincronizado para impedir de terminar os selos. Eles lançam um ataque em forma de dragão nela, gritando para ela ir por inferno. Ela debocha deles e diz que isso era o bastante para os dois.
e simplesmente balança o dedo em volta de energia e destrói os ataques simplesmente. Ela diz que chegou a hora de levar isso a sério e move os dedos enviando mais 2 ataques nos figurantes de uma vez. Enquanto ela derrubava facilmente os 2 patetas, o prota pensa que seu elemento era do trovão, então a vesícula biliar da serpente, que era do elemento madeira, não seria útil para ela. Pelo visto, ele teria que ir ao abismo Kanghu novamente para encontrar um objeto para ajudar a romper o reino do atributo do trovão. Que professor top, hein, moleque? Enquanto o prota estava pensando como ajudar sua discípula, os churrascos torrados no chão perguntam se o figurante do departamento de besta não ia fazer nada para ajudá-los. Afinal, os dois só vieram aqui por causa dele. E o cara simplesmente não sabe o que fazer. Se os dois, que eram basicamente mais fortes que eles, não conseguiram derrotá-la, o que ele poderia fazer, mano? Mas quando ele pensava, ela já estava desenhando um selo rúnico e lança nele, que cai de joelhos sem resistência alguma. Que figurante fraco da peste, mano. O figurante do Salão das Leis diz que isso era uma provocação séria. Além de acobertar a criminosa, ainda retalhou contra o salão. Ele levanta e diz que o prota não ficará impune e vai se arrepender muito disso. O prota então manda Su Liu afastar e diz que os 3 é que deveriam se arrepender. Ele simplesmente balança o dedo e diz: ajoelhem-se. E uma força indescritível abala todo o pico, fazendo os 3 caírem de joelhos incrédulos. O prota humilhou os figurantes, deixando eles de joelhos para contemplarem sua insignificância. Os 2 têm a sorte que o ancião estava os chamando e o prota resolve deixar passar dessa vez pela animosidade que tem com o velho. Mas o verdadeiro causador de toda essa comoção ficaria de joelhos de castigo como um menino até que alguém venha o buscar. O instrutor do departamento de bestas foi notificado pelos guardas sobre a situação e combina com seu discípulo que no dia seguinte, de noite, iria buscar seu irmão mais velho. O prota no outro dia almoçava enquanto pensava no tempo que o cara já estava lá fora e ninguém ainda tinha vindo buscar. Ele também estava vendo sua discípula lindíssima treinando. Ele entrega para ela um talismã e diz que vai precisar sair e volta em um dia, e que ela devia tomar conta do lugar em sua ausência e que se alguém viesse causar problemas, ela deveria usar o talismã. O prota iria ao abismo Kanghu para procurar algo do elemento trovão para sua discípula. Esse abismo era o lar da tribo demoníaca. Até mesmo os cultivadores mais fortes evitavam ir muito a fundo nesse território. Mas parece que para nosso mito ele não se importava muito com isso. Enquanto ele olhava o ambiente, ele vê uma garota desesperada da academia correndo. Enquanto observava, um ataque acerta precisamente ela, fazendo ele lamentar. Parece que onde ele vai ter problemas à sua espera. Ele usa um talismã para vigiar as coisas mais de perto. Um gordola que tinha efetuado o ataque fica rindo, dizendo que as garotas do departamento das 4 artes só serviam de brinquedo para os homens. E pela sombra aqui, parece que ele tirou algo que não devia para fora. E diz para a garota que era hora deles brincarem um pouco. Ela, reunindo toda sua coragem, e mete um "você não tocará em mim". Essa é a síndrome de figurante, em vez de sair correndo. Então, Yun Huo fala para o Brutamontes que mesmo que ela morra, ele não tocará nela. Na sequência, ele investe contra ela em uma velocidade altíssima e pega a cabeça dela parecendo uma bola de basquete. E sela seu poder espiritual, deixando-o incapacitada de fazer qualquer coisa. O gordola começa com uns papos muito torto, dizendo que o rostinho dela era muito macio, então o resto de seu corpo também deveria ser bem macio, se é que vocês entendem. Ela estava prestes a ser deflorada pelo gigante, mas logo nosso protagonista, que estava no local, porém camuflado, diz para Yun-Ho golpear o meridiano preciso do cara. E ela consegue acertar precisamente, fazendo o cara voar uma grande distância, e um buraco aparece no meio das costelas dele. O outro figurante vai ajudar o que estava só o pó, e Yurou agradece ao veterano sem nem mesmo saber quem é. O segundo figurante a começa a atacar, e ela pede mais ajuda ao veterano,
Mas como ela é meio inútil, mesmo com a ajuda dele, ela erra e quase perde a cabeça no ataque do figurante 2. O Prota usa uma habilidade que imobiliza o figurante 2 com umas correntes que lembram muito Gilgamesh. Quem pegou a referência pegou. Nosso Prota então manda ela matar o figurante, mas ela pede para o Prota deixar ele vivo, já que ele sabe a localização de sua irmã mais velha. Então, o figurante começa a contar que é para eles deixarem de perder tempo. Ela já explodiu sua energia oceânica e fugiu e deveria estar à beira da morte. E como ela destruiu seu mar de Ki, ela seria devorada por um inseto do abismo Kangiru, onde ela havia caído, enquanto Yu insiste que sua irmã nunca seria derrotada por esses dois lixos. Depois disso, os dois ficam chocados. O cara que a ajudou era o inútil Bai Lu Shen. Mal sabe ele que o nosso Prota é apelão em família. O figurante, como uma pessoa muito inteligente, desafia o Prota dizendo que não vai falar onde a irmã de Yun está. Então, o Prota fala: "Não vai falar não? Beleza." Ele explode o cara e só ficou o puro osso ali e o cabelo dele no chão. E te falar, viu? Que cabelo resistente, mano. Então, Bai Lu Shen tenta rastrear a irmã de Yun através de um lenço que sua irmã carregava. O rastreador dele era um pássaro que tem um cabelo de protagonista de anime. Ele encontra a irmã mais velha dentro de um poço toda acabada. Parece que um rolo compressor passou por cima dela. Então, ela fica preocupada com sua irmã mais nova Yun e escuta a voz dela vindo do topo da caverna, perguntando se ela estava bem. O Prota usa um talismã para tirar ela de dentro do poço e Yun fica chocada. Após o resgate da irmã mais velha, Bai Lu Shen entrega uma pílula para ela curar seus ferimentos. E após ingerir, todos os ferimentos dela são curados. E depois, as duas tomam um sermão que elas não deveriam estar ali. Então, corta para a discípula principal do Prota, que nota que ele estava muito tempo ausente. Do nada, o velho do departamento de bestas chega. Ele grita dizendo que era um instrutor. Seu nome era Sheng Kun, do departamento de bestas, e diz que iria punir Su Liu, discípula do Prota. Enquanto isso, as duas irmãs começam a tomar um esporro de Bai Lu Shen porque ambas não tinham capacidade alguma de estar naquele local perigoso. E ainda contam uma historinha que estavam atrás de material de cultivação e de um bicho de seda de gelo de nona grade. Então, o Prota se pergunta o porquê da seita estar à procura disso, já que não é um demônio maior, e sim um demônio espiritual, em seu estado de muda que pode cultivar até uma forma humana. Agora, ambas as irmãs querem saber se o Prota vai pegar o tal bicho de seda, já que é uma besta demoníaca rara que possui grandes atributos e ele mesmo disse que precisa de materiais do trovão para sua discípula romper. Eles voltam para a montanha. O instrutor Sheng continua a gritar para Bai Lu Shen aparecer, e sua discípula diz que ele não estava ali. Ele então manda ela ajoelhar. Ela se recusa, já que não faria sentido ajoelhar se ela não estava devendo nada. Então, uma discussão começa. Depois de chamar seu mestre de lixo, ela grita para Sheng Kun que ela não deveria chamar ele assim, afinal, ele era o mais forte e todos pensavam que ele era um lixo. Mas Sheng não dá ideia e começa a ameaçar ela e força ela a se ajoelhar com uma palma de Ki. Porém, mesmo ferida, ela não se ajoelha e muito menos cai no chão, continuando de pé e firme. O velho então começa a se achar por estar ganhando de uma simples discípula e começa a arremessar vários socos de Ki na direção dela e faz um estrago ao redor. Mesmo sangrando, ela se mantém firme, queimando o seu reino para não ceder à opressão. Então, o velho safado manda seu discípulo Yanhai matá-la. Mesmo ele ordenando para seu discípulo matar, ele se recusa, pois seria uma desonra. Yanhai tenta convencer ela de ceder e se render, que o orgulho não a levaria a lugar algum. Ela continua recusando e quando vai ser atacada por Yanhai, ele é atropelado pelo cavalo que o Prota cuidava. Ele veio ao resgate da discípula de seu mestre, mas leva um duro golpe de Sheng, deixando ela revoltada e indo com tudo para cima dele. Sheng se protege com seu tesouro e começa a estrangular ela. Ele teria morrido se não tivesse se preparado. Nessa hora, ela se lembra do talismã que seu mestre deixou para trás e cola no braço do velho, onde do nada aparece um bicho azul que o persegue e explode ele no local. Na sequência, ele engole uma pílula para se recuperar um pouco e então avança contra ela. E nessa hora precisa, quando ela estava prestes a morrer,
seu mestre aparece em sua frente, recebendo o ataque de Shang de frente. Alguém vai apanhar muito, família. Então, o prota diz que um vice-instrutor do departamento de bestas tem coragem de ferir sua discípula dessa forma. Sua habilidade de sombra afunda a cara do velho no chão como se estivesse batendo em massa de pão e deixa a cara dele quase irreconhecível. Que cena linda, meus senhores, que cena linda. Então, um espancamento unilateral começa. O velho Shang está caído no chão e a sombra do prota está literalmente curando e espancando ao mesmo tempo para durar mais a surra. Depois que o velho estava espancado no chão como se fosse um bosta, o prota decide não matá-lo e o cura para que ele vá embora. Mas o velho burro que só uma porta diz que foi pego de surpresa e invoca uma besta para atacar o prota. Depois de toda a bondade que nosso querido protagonista deu, o cara ainda resolve atacá-lo pelas costas. O grifo invocado pelo velho toma uma surra que fica todo depenado e sai voando como se não houvesse amanhã. Então o prota diz que ele deu a chance para ele, mas ele resolveu ignorá-la. Ele usa uma técnica muito cruel que transforma qualquer coisa que trocar em poça de sangue. Sim, literalmente uma poça de sangue. Ele libera o discípulo do velho e diz que na próxima vez que o garoto escolher um mestre deve ser uma pessoa boa. E também o lembra de não contar para ninguém o que aconteceu ali. Agora que estava tudo tranquilo, as duas irmãs se despedem dizendo que voltarão para fazer visita, mas parece que a discípula dele não gostou muito. O prota percebe que alguém estava espiando com alguma técnica a batalha que aconteceu no Pico King Luan. Ele desfaz a técnica e percebemos que quem espionava tudo era um velho que se autodenomina tio de Shang. Ele diz que o lixo do prota pagará pelo que fez. Voltando à montanha, o prota mostra o bicho de seda que ele capturou para sua discípula para ajudar em seu cultivo. Ele havia capturado enquanto estava ajudando as irmãs. Em pensamentos, sua discípula diz que o bicho de seda deveria ser um rei demônio. Por que raios ele estava tão obediente com o prota? O prota diz para sua discípula sobre o teste e ela fica muito preocupada, mas ele reduz o cultivo do bicho de seda e diz que ela deve o levar com ela no teste. O bicho de seda forma um casulo e sai como uma garota fofinha de cabelo rosa com 4 braços. Ele deixa as duas conversando e vai cuidar de seu cavalo Xion. Então ele começa a analisar a Jade que achou. Este era o verdadeiro objetivo da seita sem forma. Nem mesmo o sistema conseguia analisar a Jade. Após isso, ele desbloqueia uma missão aleatória para fazer sua discípula transcender ao próximo reino e ficar no topo da lista do teste. O prota não sabia que o sistema dava missão. Ele ainda cita que achava que ele só servia para contar quanta lenha ele tinha cortado. Os dias passaram rápido. Após toda essa merda que aconteceu, chegou o dia do exame. Várias pessoas estão subindo a montanha e encontram o nosso prota fazendo um churrasquinho com um estilo bem peculiar, se é que vocês pegaram a referência. O instrutor pergunta o que ele estava fazendo ali, e o prota diz que estava fazendo um churrasquinho selvagem. O instrutor disse que esse não era o lugar para isso, esse era o caminho para o exame e ele estava atrapalhando todos. O prota disse que não estava atrapalhando ninguém, só estava fazendo um churrasquinho e isso nem era da conta dele. O instrutor manda seus alunos voltarem para a fila e sai resmungando dizendo que nosso protagonista não merecia o título de ser instrutor. Enquanto isso, várias pessoas começam a passar pela estrada para irem para o exame. Um figurante de merda metido a besta com um lequezinho muito suspeito diz que nossa discípula até que não era muito ruim, pena que ela escolheu aprender com um bosta do Bailu Shen. O cara me aparece com um leque escrito verdadeiro gênio e quer ter uma moral, mano, cê é louco. O cara todo falso já começa a rir e dá um bom dia pra ela, dizendo que era do departamento de exterminação e que seu nome era Feng Shu. Ela só ignora ele e vai correndo até seu mestre, dizendo que estava morta de fome. A coitada fica insistindo em poder dessa vez dar uma mordidinha no churras, mas o mestre não permite e diz que a carne tem muito ki e ela não resistiria. Ele fica todo bravinho por ela ter ignorado ele, mas nessa hora seu instrutor do departamento de extermínio bate o braço no ombro dele e diz que só os fracos sentem inveja.
Enquanto os dois conversam, um cara grita e diz que os departamentos das quarto artes chegaram. Eles começam a gritar pedindo para as mulheres olharem para ele. Mas a estrutura do departamento simplesmente ignora a todos e pula e para na frente do nosso prota e de sua discípula. Ela agradece a ele por salvar suas alunas. E a discípula dele já agarra em seu braço com a cara preocupada de outra mulher estar chegando perto dele. Ele a apresenta as duas e enquanto isso vemos o cara que falou da inveja estava queimando, quase virando Super Saiyajin por ter sido ignorado pela estrutura. Nessa hora, um velho grita silêncio e manda todos olharem para ele. Dessa vez, o exame vai ser feito no reino secreto. Ele iria anunciar as regras. Ele cita todas as regras, que dessa vez o limite é de 2 dias e que o ranking vai ser decidido pela quantidade de pontos coletados no final. Eles podem coletar seus pontos encontrando tesouro, matando os demônios e também podem roubar o token de outro time para ganhar pontos. Mas matar era totalmente proibido. Se eles vissem alguém fazendo isso, seria desclassificado imediatamente e sofreria uma punição. Então, ele diz que isso era todas as regras que eles precisavam se preocupar e dar início ao exame. Nossa delicinha despede do prota e diz que estava indo, mas fica toda preocupada em deixar outra mulher do lado dele, que parecia que estava com segundas intenções. A mulher, com uma piscadinha e abraçando ele por trás, diz que não fazia muito tempo que ele tinha admitido sua primeira discípula. Ele não estava preocupado em deixar ela ir, mas ele diz que ela não só era talentosa, como também trabalhava dura. Ela era mais forte que todos aqui, e ainda era sua discípula. Carvalho, menor! Dentro do reino secreto vemos um cara correndo de um relâmpago. Ele fica lamentando pelos boatos de que as pessoas do departamento de talismã seriam piada, mas pelo jeito não era o caso aqui. Tinha um monstro caçando ele. Ignorando suas queixas, ela usa sua habilidade e pega o token do cara. Mesmo depois dessa caça bem sucedida, ela ainda reclama dizendo que isso não estava funcionando direito, estava muito devagar. Ela então pega o bicho de seda e diz que não tem ninguém por perto, ela poderia falar normalmente. A bichinha, não muito feliz por ter sido agarrada, diz que tinha algo por perto e indica a direção e manda a garota ir olhar. Mas vemos que alguém a estava procurando, e nessa hora eles dizem que já tinham a direção e que iriam ao seu encontro. Do lado de fora do reino secreto, na praça da academia, vemos um telão onde mostra outro cara sendo tostado por nossa delicinha. Os figurantes que assistiam isso diz que ela era muito brutal. E vemos 2 caras muito suspeitos, um tampando o rosto do outro com as mãos. Sei não, hein? Na sala dos professores, a mulher pergunta para o nosso prota se ele não estava preocupado que com a demonstração de poder de sua discípula, outros departamentos começam a procurar por ela. Mas ele diz que só os fracos se importam com as opiniões dos estranhos. Aqueles que têm poder de verdade encontram confiança em sua própria força. Então ela ri e diz que ele era o mesmo Bai Lu Shen de 10 anos atrás, que subiu ao topo e olhou para o mundo de cima. Parece que tem alguém apaixonado aqui, família. Não sei se vocês já perceberam isso. Nessa hora, no meio que os dois estavam flertando, alguma coisa acontece e a transmissão é cortada. Os anciões mandam todo mundo ficar quieto, mas nosso prota percebe que algo estava muito errado e, sem perder tempo, usa sua técnica de clone das sombras e manda a sombra dele ir pra lá. Ele percebe que isso era uma emergência. Eu não sei o que aconteceu, família. Será que é o velhão que tá atrás da discípula do nosso prota pra vingar seu sobrinho? Vamos descobrir no próximo episódio, porque o vídeo vai ficando por aqui. Beleza, então me perdoa aí por não ter trago um vídeo novo pra vocês hoje. Foi uma correria danada essa semana. Eu tive que levar meu filho pra consultar, minha filha também. E foi isso. Dá like aí. Se for novo, curtiu desse compilado, se inscreve no canal, comenta aí. Catilã, cadê os vídeos novos? Porque eu vou escrever aí. Errei, fui moleque, my bad. Então é isso. Valeu, falou e fui.